E aí, meu, beleza? Eu sou Humberto Moreto e esse aqui é o nosso 7º episódio do podcast do Bunker Garage. E hoje a gente vai conversar com um amigo meu de longa data, Wagner Risse, e Ademar Ocampos. Agora eu achei que eu esqueci e deu certo, hein? Ademar Ocampos. E a gente vai falar sobre planejamento de viagem de moto. Então, você que gosta de moto, você que gosta de carro, gosta de fazer viagem, esse episódio aí é pra você. Sejam muito bem-vindos aqui, pessoal. Obrigado por aceitar aí o nosso convite. É um prazer ter você aqui, cara, meu amigo aqui, pra gente trocar uma ideia. Até o pessoal que tá em casa fala, pô, esse Humberto só deve chamar os amigos dele, né? Mas é isso aí, é isso aí. Conhecer bastante gente é bom por conta disso. Então, cara, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. E o nosso papo hoje é sobre isso, cara. Sobre falar sobre moto, falar sobre viagem. Muita gente pergunta, né? Fala, pô, você anda de Harley? Parece que Harley não é moto, né? Parece que é uma coisa, uma atmosfera totalmente diferente, e no fim das contas né? E aí, cara, muita gente me pergunta, assim como eu já perguntei várias vezes pra você, fala, cara, queria fazer uma viagem, tô vendo que vocês fizeram e tal, e eu queria saber um pouco disso. Mas antes da gente começar o papo aí, eu queria que você, pô, fala quem é você, cara. Wagner Risse veio de onde, por quê e onde a gente tá hoje. Bom, vamos lá. Eu conheci o Humberto na faculdade, a gente fez faculdade de engenharia mecatrônica, ele terminou e eu não. Faz parte. Eu quase não terminei, vai. Quase, meio na marra, né? Mas terminou. Bom, minha história com a mecânica, né, com carro, com moto, vem desde do berço, né? Minha família veio no final da década de 70 para a cidade de Campo Grande. Meu avô trouxe uma retífica de motores aqui, no qual meu pai, com 18 anos, assumiu. E ambos vivos até hoje, graças a Deus. Então a gente tem a história aí desde o final da década de 70, 80, com retífica de motores. E a retífica tá até hoje. Até hoje, funciona até hoje. Chama Brasil Motores, né? Quando ela veio para cá, era a retificadora Brasil. E agora Brasil Motores. E depois na década de 90, no começo da década de 90, meu pai fundou a Renovação. Só que era renovação voltada para bico e bomba injetora, parte diesel. Isso era quando era lá perto da Na Expo frente do Grande. Laucídio Coelho, exatamente. Inclusive, na frente do Laucídio Coelho foi onde começou a Retificadora Brasil. Em 82 ou 83 mudou para o prédio que é ali na esquina da Guaicurus com a Avenida Guri Marx. E aí ali na frente do Laucídio Coelho virou a Renovação Bombas Diesel na época. E aí em 99 eu começo a trabalhar com meu pai, com 13 anos, mexendo na parte diesel. No começo dos anos 2000, a gente funda a Centro Automotivo e Renovação, que existe até hoje também. Ambas as empresas, desde a Retificadora Brasil até a firma de bomba injetora e o Centro Automotivo, existem até hoje. Graças a Deus também. E foi quando eu comecei a trabalhar com meu pai, começamos a trabalhar com carro e tudo mais. No final dos anos 2009 para 2010 foi quando eu separei do meu pai, peguei o Centro Automotivo, ele não quis mais tocar, e aí eu fui tocar carreira solo. Então até hoje estamos aí. Em 2014 começamos a mexer com performance de carro, com reprogramação, módulo, entre outras Fizeram um coisas. Passat do Paraguai. Isso, exatamente, passagem do Paraguai, fizemos reprogramação de módulo, entre outras coisas. Por isso que a gente usa a data de 2014. Que quando começou com os carros, quando começou com a performance. Com a parte de performance nos carros. E eu fazia dentro da minha oficina, né? E aí a marca era RN Performance, era a abreviação de renovação. E aí em 2017, eu entrei no DDW no final de 2013, no começo de 2014, né, por convite do Ademar, do Santin. E aí hoje é muito difícil falar da garagem sem não mencionar o DDW, porque a garagem surgiu do DDW. Então quando eu comecei a andar de Harley, a gente conheceu todo esse universo, a gente surgiu a ideia em 2017 de começar a mexer com as motos. E foi ali que surgiu a garagem na informalidade. Eu e o Tianti, a gente idealizou a garagem e éramos nós mesmos que mexia. Então, hoje já não consigo mais, eu mexo muito nas viagens, né? Ajudo o pessoal na viagem. Na verdade, eu que sou mecânico da viagem normalmente. Mas, assim, é uma coisa que eu faço com muito prazer, cara. Porque é uma coisa, eu falo com muito orgulho, assim, eu sou mecânico. Eu tenho formação, tenho pós-graduação e tudo mais, mas a minha formação é mecânica. Eu gosto, sempre gostei e é o que eu faço até hoje. Mesmo que não diretamente. E você, Ademar? Conta pra gente, de onde veio essa história aí de andar de Harley? A gente tava falando agora há pouco sobre isso, mas, cara, beleza. Esse é um lugar que a gente vem aqui pra gente falar de motor e tudo mais. Até os últimos assuntos a gente andou pra... Cara, a gente anda pra família, anda pra negócio, pra um monte de coisa. Os caras, pô, mas vocês não estão falando de motor? Eu falei, cara, o motor foi o que trouxe isso tudo. E como foi a sua história com isso? Então, na realidade, em 2012, final de 2012... um amigo meu comprou uma moto, uma Harley,
E me ligou, Demar, você não quer comprar uma Harley? Eu falei, não, rapaz. Tô tranquilo. Não dá, não. Não, maior jeito pra você, vai. E fizemos um negócio, eu comprei minha primeira Harley em final de 2012. Eu sempre tive Que Harley moto. era? Era uma Fat Boy. Fat Boy. Eu tenho moto desde os 18 anos. Minha primeira moto foi uma DT200. Eu fiquei um tempo, vendi, depois uma Shadow, depois uma Royal Star da Yamaha. Uma moto muito rara de se ver aí Sim. rodando. E depois eu fiquei um tempo sem moto e aí em 2012 eu comprei essa Harley. Eu comprei essa primeira, vendi ela pro Dalton 10 e peguei uma outra Fat Boy também, preta também, em 2012 também. Legal, do ano. E dali pra cá segui cada vez mais apaixonado por moto. Em 2014 fizemos nossa primeira viagem mais longa. Fomos para a Serra do Rio do Rastro, uma turma de 6 amigos. Sem muito planejamento, sem muito acessório, sem... Só com a vontade. Só com a É isso força aí. do ódio, como diz o outro, né? É isso aí. Muita vontade de viajar, rapaz. E fomos, voltamos, gostamos de ir lá pra cá. A gente tenta viajar, fazer várias viagens todos os anos, né? Legal. E é óbvio, né, que isso aí nós, a partir de 2013, lá com a criação do DDW, né? Nós fomos cada dia mais unindo amigos apaixonados por Harley. Que é aquilo que você falou, não é moto, é uma Harley. É Exatamente. diferente. Mas não consegue viajar. Não, a gente consegue, a gente vai. E viaja bastante, não inclusive. pega estrada de terra. Pega. Nós fizemos Estrada da Morte, já fizemos mais de 200 quilômetros de terra na Bolívia. Vai, viaja. Não é o mesmo conforto de uma outra Big Trail, uma outra moto, tem mais... É uma opção, né? opção. É uma estilo. opção. Exatamente. Tem um amigo meu, Renan, inclusive, que tá na Alemanha, ele fala assim, pô, bicho, ou você quer o estilo ou você quer o conforto, não dá pra ter os dois, né? Então é isso aí, Exatamente. legal. E hoje você faz o quê? O que você mexe o quê na vida? Não, eu sou advogado, já tive algumas empresas que vão surgindo no decorrer, mas eu formei em 1997 e de 99 para cá eu venho advogando. Minha profissão é advocacia, né? É o que meu objetivo principal é tocar meu escritório. E no meio disso aí monta uma empresa, tem sócio, tem amigo, vai, faz, monta, dá certo por um tempo, vende, passa para frente, muda opção, monta outra coisa. É investidor. Mas o foco hoje é a advocacia. Legal. Bom, E nas horas vagas nós não dá de moto. isso aí, isso aí. E que tenha muitas horas vagas pra gente poder fazer isso, né? Ele me fala. Bom, no nosso último episódio, a gente já teve um convidado que eu chamei para participar aqui. E hoje eu queria chamar mais uma pessoa, que esse aí é o Dalmo Pai. Agora eu já chamei, você vai ter que vir. E aí, assim, a gente sempre fala o Dalmo é dono do lugar aqui. Esse é o pai do dono. Então, por que eu tô chamando ele aqui hoje? Cara, o Dalmo, ele... Cara, Licença. Boa noite, boa noite. Boa noite. E aí, tá bom? Prazer, Esse é o- Dalmo. Tá bom? Como é que tá? Tá bom? Joia. e aí... Dalmo Júnior, então. É o Dalmo Ele é Júnior. Dalmo Júnior? Eu também sou Júnior. Mas aqui, Wagner Wagner, aqui assim, ó, é o Dalmo Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o Dalminho, filho dele, também é Dalmo Neto, né? E aí isso eu não posso falar porque eu também sou Humberto Neto, então não serve a piada. Mas é isso. E por que eu chamei ele? Pô, esse cara aqui, bicho, também entusiasta dos motores, também anda de moto, anda de Harley, na verdade, também. E a gente tem Sabendo falado... que o Dalmo Júnior tava querendo convencer ele a trocar a Harley por uma Big Trail. É, Não, não, não. Eu pra achando você- que era ele que andava de Harley, na verdade. não, pra você não, ver sou eu. como é esse Má negócio. influência, essa é uma má influência, não gostei. Sou eu que ando de Harley e ele anda. É igual uma vez a gente viajou e eu falei, você vai de esportivo e eu vou de moto. Que é a Harley, né? É isso aí. Bom, esse episódio vai dar pano pra manga, mas é isso aí. Ô, Dalmo, fala pra gente aí, cara. Você, a primeira vez que tá aparecendo aqui na conversa com a gente, mas, cara, de onde veio esse negócio de moto, motor, F100, gostar de automobilismo? Porque parece que a turma hoje conhece isso, mas muito mais tarde, né? Eu acho que da história que a gente viu aqui, de todo mundo que já passou aqui, isso passa muito pela infância. Mas como foi com você? Rapaz, eu nem sei explicar isso, por que que eu gosto, mas eu gostava de bicicleta, né? Então, 2 rodas, aí eu acho que a explicação é essa, aí eu vou pra moto. E carro antigo, isso eu não tenho como explicar, cara. Pô, eu sempre gostei dessa coisa eu acho que a minha F100 foi uma das primeiras aqui, essa Hatlook, né, cara, essa que eu tive antes. Até um dia eu larguei, meu pai detestava eu largar meu carro lá. Aí um dia ele deixou lá pra curar uns queijos em cima da minha F100, rapaz. Pô, eu cheguei e fiquei pé da vida com aquilo.
Mas é isso, rapaz. Não dá pra explicar. Não Né? dá, né? Não dá, não. Isso aí. Que bom. E agora tem meu filho que pegou essa herança minha, eu falo pra ele, a única herança que eu vou deixar pra você é o gosto por essas traia de moto e carro aí. É uma beleza, cara. Eu acho que isso é importante, sabe? Se o cara tem dinheiro pra gastar com isso e gosta, a vida é isso. Você tem que aproveitar e gastar com o que gosta, poxa. É maravilhoso você fazer isso. Isso aí. E, cara, a gente vai falar hoje sobre viagem. Vamos falar sobre planejar essa viagem. Talvez uma viagem que a gente faça. Já. Isso eu quero É isso mesmo. aí. Mas vocês já estão vendo que vocês estão planejando uma pro Rio Grande do Sul aí Ó, já? essa Uma viagem essa legal, legal. já é um tirinho, né? É. E aí, cara, essa minha vontade de viajar, eu sempre tive moto desde cedo, nunca tive a condição de financeira que eu tenho hoje para poder ter as coisas que eu tenho hoje. Então, quando eu era mais moleque, viajava com o que tinha, viajava com o que dava. Talvez quando você falou que foi em 6 pessoas para Serra do Rio do Rastro, é como você falou, é na vontade, foi com o que tinha, foi com o que dava, e aí em consequência, né? Tipo assim, talvez não sei na época se já era casado, se já tinha filho ou não, mas isso é uma coisa que modula muito as decisões da turma, né? E o Wagner, eu conheci ele desde quando ele tinha o primeiro Ford Ka modificado do planeta até hoje. Então, pra quem não sabe, o tuning de Campo Grande começou com o Wagner no Ford Ka. Tuning Para-choque tunado. de Ford Ka, é isso aí, muito conhecido. A semana passada a gente falou com o Gui. O Gui também estudou nosso DB, ele fazia arquitetura. Veio depois de nós, uns 10 aninhos, mas o lance dele já era as caminhonetes, né? E como as coisas acontecem aqui, né? E como isso gira, é muito legal. Mas, cara, eu queria, para a gente poder falar um pouco sobre o planejamento dessas viagens, tem um contexto aqui que eu queria trazer, que é o contexto do clube. E o clube tem muita gente que é a favor, muita gente que gosta, que é do clube, que tá lá, muita gente que não faz ideia do que é participar do clube, e tem muita gente que vê isso como uma coisa que fala, pô, né? Pô, é igual assim, pô, os caras andam de Harley, podia andar com um monte de coisa, mas às vezes porque não participou e não viu e tal, e tudo mais. E o Wagner, eu sei que você é um road captain, né? Sempre. O Ademar também. Algumas vezes, o Ademar, então, eu conheço o Wagner, eu sei que você é, então o Ademar também. E tem essa função nas viagens e grupo e tudo mais, mas eu queria que você contasse um pouco A gente estava falando aqui um pouco sobre a fundação do clube, de onde veio, porque vocês não são pessoas que entraram num clube porque o clube já existia, e eu acho que essa é a graça do clube de vocês, assim, por ter sido criado com um propósito de amizade ali. Era um grupo de amigos que cresceu e virou esse clube. Então, cara, se puder falar um pouco sobre essa história. Eu nada mais justo que deixar o Ademar falar isso, né? Porque o Ademar compõe a base fundadora. O Ademar hoje é o 02 do clube, né? Mas ele, como o Santinho e outras pessoas, principalmente ele, era um amigo pessoal do Dalton, né? Então, por isso que você consegue ver no brasão aqui que é em memory, porque é DDW, Dalton Derz e Vasilevski em memória, né? Então, vou deixar o Ademar falar, porque ele que tem a palavra para isso daí. Por favor. Então, vamos lá, Alberto. É assim, ó, como eu te disse, né? Eu comprei uma moto. Tava no meio da negócio, não tinha nem pago ela direito, apareceu o Dalton, apareceu uma outra moto, vendi a minha pro Dalton, e foi justamente quando surgiram os grupos de WhatsApp. E, cara, começamos, vamos dar uma voltinha sábado cedo, tá, vamos. Daí, quando surgiu o grupo, colocou lá o grupo. E daí ficou um grupo lá, Harley, cabia acho que 6 pessoas, 5 ou 6 pessoas no grupo, quando saiu. E daí colocamos lá, e aqueles 5... sempre tava ali. E nós nos reunimos muito lá na El Camino. El Camino lá na Rua Brasil, era lá em cima, era a única loja, oficina de Harley, loja de Harley, que tinha em Campo Grande. E customização, preparação. Rapaz, o Dalton comprou a moto e enlouqueceu. Montou, customizou, comprou, importou, veio... Cara, fez a moto dos sonhos, assim, que era o que de melhor que tinha na época. Isso eu até falei com o Fábio uma outra vez, quando eu comprei minha primeira Harley, ele falou isso pra mim e eu falei justamente isso no dia que eu gravei com ele aqui. Eu falei, cara, você foi o primeiro cara que falou uma coisa pra mim, falou, cara, talvez a Harley não seja a melhor moto do planeta, mas que ela é a mais divertida, com certeza, justamente por ter essa possibilidade, né? Exatamente. Então, e daí tinha o artista, que era o Fábio Gabriel,
E tinha um cara alucinado por ter uma máquina customizada, que era o Dalto. E daí compra, espera, importa, entra no site, olha, compra. O Fábio conversava com o pessoal e o Fábio se relacionava muito bem. E trouxe ali. Então, dali, nós começamos a frequentar muito a loja da El Camino lá na Avenida Brasil, já final de 2012, começo de 2013. Mas nisso lá naquela época, eles já eram do Balaios, né? Já existia o aquela turma já Balaios, era. não. Já. O DDW, ele começou com o que eu tava comentando. Tinha um grupo Harley, só para diferenciar dos outros, porque a gente tirava muito Dalto do nosso grupo, ele montou um dele e colocou o DDW, porque na lista de contatos ficava Harley e Harley DDW, pra gente saber qual que era o que ele não tava, porque a gente dava gancho nele e qual que era o dele. E nisso aí ficou mais engraçado, nós fomos povoando mais o dele. Sempre que abriu de 6 para 10, depois de 10 para 15, que ia aumentando, o Dalto tava lá no caminho, você chegava com uma... vamos dar uma volta, vamos, qual dá seu telefone? E ele foi colocando um monte de gente. Depois de um tempo, tinha lá 60 pessoas, e daí entre eles tinha Hells Angels, tinha Balaios, tinha... O comum era a Harley. Era um grupo do WhatsApp. Era um os grupo de grupos... WhatsApp. O que ligava as pessoas, o elo ali, era a Harley Davidson. Não importa o motor, o modelo, o ano, nada. Era a Harley. E geralmente, cara, eram profissionais autônomos, empresários que não estavam vinculados a nenhum motoclube. Com exceção do Balaios e com exceção, eu acho que teve O Rafael do Hells. um membro que era Rafa do chegou a Hells Angels, participar Rafa. do legal. grupo do Então, assim, DW no início. E nós começamos a fazer, nós nos encontrávamos na casa do Dalto à noite, dias aleatórios, vamos dar uma volta, encontrava, ia pra casa dele. Aí ele tinha uns CDJs, um negócio de picape, de som, tocava. Eu gostava Filho era dele, do fervo mesmo. O Ian pequenininho já O Dalton brincava. trabalhava com festa, né? Ele tinha estrutura pra festa, essas coisas. legal. Então ele tinha... Acho que era isso, né? E ele trabalhava com estrutura de palco, de arquibancada, para eventos, né? E ele tinha na casa dele 2 picapes e ele brincava lá, o filho dele brincava e a gente reunia ali. Reunia aos sábados, ia pro postinho, né? Aquele tradicional encontro de sábado e domingo que tinha lá no postinho. Da Bonnie. E daí nós começamos a nos organizar e nos encontrar. Daí começamos... Quando aconteceu do Dalto falecer em setembro de 2023, rapaz, aquilo lá foi um susto, porque o Dalto não era um cara que corria, ele não era um cara ousado na moto, que acelerava tudo, e veio o acidente. Ele passou num quebra-mola, perdeu o controle, caiu e faleceu. Então, a partir daquele dia, cara, foi um choque, sabe? Você, um amigo meu tão novo, um cara que não corre de moto, uma Harley, dentro da cidade, né? E aquilo ali deu um choque na gente. E nisso aí o grupo deu uma quietada, até a notícia saiu ali no grupo, eu fui no local, mais uns 2 ou 3 amigos foram até o local, acompanhando todos ali e tal, e ele faleceu praticamente ali. E daí, a partir daquele dia, até eu saí do grupo. Passou uns dias, eu saí do grupo, o Rodrigo saiu, outros amigos que estavam desde o começo saiu. E daí que entrou o Marcelo Santin. O Marcelo Santin é um dos que já estavam no grupo também. Daí um dia o Marcelo me ligou, falou assim: ô bicho, vamos voltar lá, cara, me ajuda, vamos organizar esse pessoal, vamos reunir. Pô, você é um cara bacana, tá desde o começo, amigo do Dalto, vamos voltar lá, vamos organizar isso aí. Eu falei, vamos embora. Ele me colocou de volta no grupo. E aí nós começamos a fazer as reuniões. Eu morava num condomínio e lá tinha um lugar lá, um espaço gourmet. E começamos a nos reunir lá. Aí fazer um hambúrguer. E ficou a tradição do hambúrguer também. Isso é legal. A tradição do hambúrguer. Inclusive, só um adendo, assim, que um outro irmão nosso do clube tem uma hamburgueria por conta dos hambúrgueres que surgiram. Quem é? O Anderson, é da Panhead Burger, que fica legal. no Gastrópolis. Começou na Bom Pastor. Isso, exatamente. Lá hoje também é dele, lá, o Quintal Grill lá. Isso. Ele começou com churros, depois o hambúrguer lá. Legal, Mas legal. a ideia o Anderson, ele não mexia com comida, ele mexia com produtos cosméticos. Produtos de cabelo, de cabeleireiro e tudo mais. E aí depois ele montou a hamburgueria. Ele montou um churros. E aí depois veio a hamburgueria. Aí ele fez o churros, colocou uma estação de churros no shopping, na feira, lá. Que era o Le Churré. É louco isso manga, porque... Le Churré era o nome, né? Isso. É louco isso porque a gente falou com o Michelis esse dia lá na garagem. O Michelis, eu falei, cara, mas e aí, de onde saiu esse negócio de hamburgueria e tal? Tem uma hamburgueria Michelis também. Aí ele falou, cara... Uma das melhores, né? Uma das melhores, né? Ele falou, cara, fazia pra todo mundo, velho. Falei, vou ganhar dinheiro com esse trem, mas só pra gente voltar Nós fizemos uma curiosidade. A primeira que nós fizemos mais legal foi no fundo do postinho. Reunimos lá, sei lá, mais de 60 pessoas lá. Tinha
Cara, 2 churrasqueironas, tava o Fábio, o Gabriel, o pessoal do Camino, várias pessoas do bairro. E nesse começo dessas reuniões, frequentava pessoas de outros motoclubes, entendeu? Por quê? Porque Não era um motoclube. Porque não era um motoclube, era uma WhatsApp, galera de reunindo. amigos. Legal. E daí o Oliver, o alemão, foi lá e me apareceu com esse desenho. Ó, fiz um desenho aqui pro DDW, pra homenagear o Dalto, tal, e fez esse que é o nosso escudo hoje. O Oliver ele era muito fã da Orange Cloud Custom, né? Sim, deu pra Do Paul perceber. Senner, Sim. Então, ele usa, acho que eu tenho quase certeza que ele usou isso aqui como referência. Legal. Se você ver o símbolo Bem da parecido Orange. com o da E a UCC. gente já pensou, porque isso aí não é necessariamente uma Harley, né? Sim. Uma Então nós já Chopper, né? pensamos de várias vezes, muda, não muda. Mas é o original, né? Mas É ficou o original, assim. Tem, então... tem um porquê que tá aí, né? Não foi... Desse brasão inicial teve uma mudança, né? Porque antigamente não tinha os 2 pets em cima e embaixo, né? O tripartido que a gente fala, né? Por conta de motoclube. Aí, se você pegar o meu outro, esse aqui, esse colete é meu, mas o outro colete, o primeiro, né? Não o principal. O Motorcycles está escrito embaixo. E aí, então, para não ficar repetitivo, DDW Motorcycles e Motorcycles embaixo, a gente remodelou o pet, mas é basicamente a mesma logo, só apenas sem o Motorcycles embaixo. E daí, Humberto, o que aconteceu? Quando o Oliver fez isso aí, que nós fizemos uma camiseta, o pessoal dos motoclubes, que continuaram nossos amigos, são amigos até hoje, falou, ó, isso aí tá se organizando, vai virar um motoclube. Na época, algumas pessoas do grupo até foram pro Balai, se tornaram Balai, Prospect, tudo, uns estão até hoje lá, e uma parte ficou lá, camiseta DDW, andar de moto, ia em Ribas, em Cidrolândia, em Corguinho, em Belo Horizonte. Reunião de quarta-feira. Daí começamos a reunião de quarta-feira, fazia um rateio lá, deu R$10 para cada um. Saía com eu fiz uma planilhinha, eu tinha um caderninho, uma caderneta, ó, Roberto, R$10, tá aqui, ó, Magninho, né? E começamos. E daí, rapaz, as pessoas colocavam um nome e faltavam. E a gente comprava a carne lá para 30 e a 15, comprava para 40 e a 20. Pô, tá sacanagem e tal. Ó, quem colocar o nome no vídeo, nós vamos começar a tirar. Essa foi a primeira regra que nós fizemos. Aí começou. Aí um dia nós sentamos e falamos, moçada, vamos organizar. Quem faltar, quem sumir, quem não falar no grupo, nós vamos começar a tirar. E infelizmente, alguns amigos do Dalton, até o Marcão, que faleceu há pouco tempo, ele era louco. Marcão Mocinho? Não, o Marco Mocinho foi agora. Foi agora. A gente tá falando o Marco, irmão do Thiago, que era do Shopcar. Tá, o Marcão do Shopcar. O Marco, ele era amigo pessoal do Dalton. Tá. Ele era muito amigo, e ele não tava participando, mas não queria sair. Mas ele chegou a participar do início, que o Marco comenta aqui. Foi coincidência que os dois Marcos morreram. O Thiago, o Marco, a gente chama ele de Marco Preto, né? O apelido dele, o Marco Preto, o Thiago, o Jackson, que hoje é delegado, tinha o Caco, tinha mais algumas pessoas, o Davi, que eram umas pessoas bem desse começo de grupo de amigos, né? Aí eu, o Anderson, o Santinho, o Vagninho, o Jefferson, Paulo, e Fabinho Correia, que é bem amigo do Dalton. Então, assim, tem essas pessoas que estão desde o começo. E aí nós começamos, daí um dia nós falamos, vamos fazer algumas regras aqui. Fez isso, vai sair, tem que ir para participar, tem que... Daí quando nós começamos a colocar as regras, aí nós já separamos dos motoclubes que iam lá para participar do dia a dia. Continuava a visitar como visitam até hoje. Daí num belo dia nós fizemos uma reunião, ó... Vamos montar um motoclube. Agora é sério. Puta, motoclube, cara, e aquele negócio de usar colete, eu advogado, vou trabalhar que nem eu tô aqui agora, né? Vim meio de supetão, calça, camisa, e colete, e andar, e colete tem aquele estigma, é que nem braço tatuado, né? Sim. O cara chega, o nego olha, tem uns que gostam, outros não gostam, né? E o colete ainda carrega isso aí, muita gente olha você de colete, o coletinho, não sei o quê, cara, mas... Hoje, o colete, você tá com ele na estrada, cara, você é respeitado no mundo inteiro. Sim, com certeza. É uma união, independente do tipo de moto, do motociclista na estrada, é outra vida. Com certeza. Então a maioria tinha esse estigma aí de usar ou não colete, sabe? E criamos colete. Nessa primeira viagem que nós fizemos lá, fizeram 3 coletes. Aí uns foram, outros não. Aí foi, voltou, começou, e aí começamos a fazer essas regras e chegamos onde nós estamos hoje. Hoje nós temos uma diretoria composta por 5 membros e tem os outros membros que tem lá o escudo, meio escudo e prospect, né? Então assim, nós criamos uma forma com a nossa personalidade. Em 2017, em 2017 a gente veio a sede,
que ajudou a fortalecer o movimento, né? Esse negócio de 2017 eu tenho nem sei se vocês sabem, mas o grupo, quando vocês chegaram naquela sede do Cidade Jardim, que é de hoje, né? Eu trabalhava na Ambev na época, na Rotel aqui na distribuidora. Ah, foi você que cedeu os freezers Foi. pro peixinho? E aí eu ficava puto, né, cara? Porra, todo mundo queria ter o freezer da Ambev em casa, todo mundo queria ter demais. aquele trem, queria ter. E a Bud tava forte na época aqui e tal. E, cara, a gente não tinha recurso local, saca? A gente tinha que vir recurso da Ambev e tal. E naquela época o nosso diretor era o Daniel, esqueci o sobrenome dele, Daniel Abreu. E aí ele ligou top down, assim, Humberto, meus amigos abriram um negócio aí, você vai pegar o que tiver aí, cara, e nós vamos botar lá, porque esse negócio vai bombar, vai ser bom pra caralho. Eu falei, o Daniel é um motoclube, porra, eu tenho um também, cara, eu sei como é que é, os caras vão ficar tomando cerveja, nosso freezer lá, vai ficar linguiça lá, refrigerante, os trem, como é que eu vou cobrar dos caras? Bicho, os caras é diferente, vai lá e faz. Cara, e aí fui eu que levei os primeiros equipamentos lá, fizemos um tailor-made de Bud lá na época e tal, falei, pô, os caras do motoclube tão bem, tão melhor que os botecos de Campo Grande, que os caras tão aparelhados. E aí isso foi em 2017, né? 2017. Então, daí nós criamos uma diretoria, né? Aí essa diretoria, vamos alugar um local, uns se insurgiram, contrário, outros a favor, outros em cima do muro. Porque assim, cara, para nós, profissionais de outra área, que assim, não é que eu quero entrar no motoclube, a gente estava criando um, era diferente, né? Então isso aí surgiu um receio na cabeça de cada um, tinha um pensamento. Mas a única coisa que manteve todo mundo junto e o que mantém até hoje é a paixão pela Harley, cara. Assim, pelo estilo. E o clube sempre foi only Harley. Só Harley. Só Harley. Não, na verdade, eu acho que no Não- começo... não lá foi tinha nenhuma o regra. Zupiá, né? Teve uma exceção, Que era uma Midnight. tava com uma Midnight que tava trocando Era uma uma Harley transição. que entrou uns dias antes. Passou uns dias, ele trocou e pegou uma Fat Boy. Fat Boy vinho, que foi Ele pintor de participa, vermelho. inclusive ele tá até hoje. E ele faz parte até hoje. Então, assim, Humberto, na realidade nós temos a nossa personalidade. Nós somos amigos do Balaio, nem se fala, mas tem vários outros clubes, que eu não vou nem falar nome para não... Mas, assim, vários clubes de Campo Grande de fora, cara, a amizade que a gente fez nessas estradas aí da América do Sul, já fomos socorridos por várias pessoas lá no Paraguai, do lado argentino, onde a gente vai, cara, isso aqui faz diferença. Com certeza, é nesse momento que você percebe o quanto que carregar uma cor, carregar um colete faz diferença para quem realmente está na estrada, né? Lá atrás, quando eu comecei a querer andar de moto, tinha um Brasil Riders, nem faz tempo, nem sei se ainda tem. Isso era um E aí, grupo, né? Era um grupo do Brasil, não era um clube, era um grupo do Brasil que você entrava voluntariamente, se cadastrava no site, falava que moto você tinha, para onde você estava, que lugar que você morava, e você se colocava à disposição para pessoas que estavam viajando e tivesse um perrengue que pudesse... Era um grupo de suporte, né? Era um grupo de suporte e chamava Brasil Riders. Eu acho que nem sei se ainda existe, espero que exista, porque a iniciativa era da hora. Cara, eu mesmo recebi muita gente aqui, sabe? Chegando, o cara chegando do Paraguai, precisava de local pra dormir, o cara furou pneu, precisava trocar pneu, precisava arrumar e tal. Então, realmente, isso faz muita diferença. Por isso que eu pedi pra gente contextualizar esse negócio, porque a partir daí foi o momento que, como clube, vocês começaram a decidir ter viagens, né? Como vocês... Hoje eu percebo, assim, se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrigem, mas eu percebo que vocês tentam seguir uma regra de clube, né? Acho que para quem quiser saber, clubes e tudo mais, existem regras muito parecidas entre um clube e outro e tal, mas que existem regras e uma delas é rodar. E eu não sei se a viagem veio por conta da regra ou se a viagem veio por conta do gostar mesmo. Isso aí eu posso exemplificar, porque assim, hoje a gente chegou numa situação que hoje é muito fácil você montar um motoclube. Basicamente, você precisa de uma galera, tipo, sei lá, 6, 7, 8 caras, um colete, uns pets legais e tudo mais. Mas o que a gente fala, né, sempre é questão de respeito, né? Então, assim, hoje você pega, por exemplo, o Balaio, se eu não me engano, ele tem 53 anos. Você pega o Vikings, tem 40 anos. Então, a gente tem vários motoclubes, Carcarás, então a gente tem vários motoclubes muito tradicionais dentro do Brasil, e fora do Brasil também, né? Que tem muita tradição e respeito. Então, hoje, você montar um clube, eu digo, não digo que é fácil, mas
é mais tranquilo. Em tese seria fácil, Isso. né? Mas agora você conquistar o respeito dessa galera que já tá aí há muitos anos na estrada, é só viajando. Mas assim, a gente faz a viagem, na verdade, não é nem preocupado no respeito que a gente vai ganhar. Não é pra manter, não é pra cumprir a regra do clube, é isso que eu quis dizer. A gente é apaixonado por isso, e apaixonado mesmo, porque a gente tem uma regra básica nas nossas viagens oficiais, né, que a gente chama hoje de expedição, porque são viagens longas, internacionais, a gente não leva carro de apoio, é uma regra. Então, vários membros já chegaram assim, de diversas viagens. Eu vendi minha moto, queria ir, mas eu queria ir de carro, então você não vai. É uma viagem de moto. Então, exatamente. Então, a gente criou isso daí e, assim, por conta disso, a primeira viagem nossa, lógico, a gente teve a primeira viagem em 2014, depois 2015 não teve, 2016, e aí de 2016 até agora, todos os anos a gente tem uma viagem marcada num período do ano. Exceção da pandemia, né? Tirando 2020, né, que foi por causa da pandemia. Que é mais ou menos agora, né? A época da viagem. Isso, gente. Sempre essa data, sempre esse período. Dia 17 de abril a gente sai, eu, o Ademar, a gente vai sair sentido Machu Picchu. Vai ser uma viagem bem que a gente já vem planejando há muitos anos, só que por conta dos feriados era muito difícil de organizar. E agora por conta do feriado da Sexta-feira Santa, 21 de abril e 1º de maio, a gente conseguiu dentro de 18 dias ter só 9 dias úteis. Então, assim, é excelente para quem tem empresa, para quem trabalha, entre outras coisas. Essa aí já começa o planejamento da viagem, né? Esse já é um grupo, beleza, mas não é um grupo de desocupados, né? É um grupo de pessoas que trabalham, precisam. Você imagina. São quantas pessoas vão agora? 16, pelo que eu sei. Não, pelo que eu confirmo, acho que 18 já. 18. Então são 18 agendas, são 18 empresas diferentes, são 18 empregos, 18 famílias que precisam. A grande maioria já tem filho, engrenar aquilo ali pra coisa acontecer. E é daí que começa a nossa dúvida, né, não, Dal? É verdade. Eu vou falar a verdade. Experiência com motoclube pra mim é zero, porque eu nunca participei de motoclube, cara. Eu só viajava, eu pegava a moto e ia. Uhum. E aí a gente tem um amigo meu que a gente, de vez em quando a gente viaja junto, mas eu sempre sem motoclube, eu sozinho. Mas eu acho muito legal o Dalton mesmo, eu conheci ele de vista lá no postinho. Aí eu cumprimentei ele, falei, pô, cara com nome diferente, né, parecido com o meu, até infelizmente, por a tristeza, o jeito que ele se foi, né. Aí muita gente me ligava e falava, pô, Dalmo, você tá bem, tudo bem? Achando que era contigo, você. Rapaz, eu falei, caramba, bicho, até arrepia quando eu falo isso, porque, pô, o cara era um cara iluminado, bicho, o cara é gente boa demais. Mas é isso, cara, eu não tenho muita experiência em motoclube, porque eu sempre andei sozinho. Mas a vontade de andar é grande também, né? Grande, mas aí você imagina nós, estamos eu, você e o Dalmo Júnior aqui, queremos ir pro Chile. Você imagina arrumar nossas 3 agendas. Os caras estão fazendo para 18. Sim, entendeu? Acho legal, pô. Em 26, bacana, de 26 foi pro Chile. 2023. Foi pro Chile. Essa foi a viagem de 23, é isso aí. Essa foi a viagem que eu pedi para você me orientar no roteiro, que eu ia fazer minha viagem de 40 anos. E assim, até recentemente o Felipec, que é um cara bem conhecido. Eu vi a participação de vocês na live dele. É o Pato, né? O André, afiliado do Ademar, inclusive, no clube. Tava o Felipec e o Badawi, que é um cara bem conhecido também. E eles estavam fazendo uma live, o André, o Pato, mandou uma mensagem falando que a gente tava indo em 16. Aí os caras já ficaram chocados, assim, pô, não, tá errado, não é em 6? Quantos mecânicos? Mas isso porque a ideia de vocês é ir pelo Acre, né? Vocês querem subir pelo Acre. Essa é a maior dificuldade, é isso? Da viagem? Não é, não. A ideia inicial era subir pela Bolívia, né? A gente ia pela Bolívia, só que de, sei lá, talvez um pouco menos de um ano pra cá, a Bolívia tá numa crise econômica lá que o posto de combustível na Bolívia é público. Uhum. E o combustível para o boliviano é subsidiado. Uhum. E parece que essa crise econômica afetou no subsídio do governo. Então, eles estão com restrição de abastecimento para estrangeiro. Entendi. Então, você chega num posto lá, tem fila lá, tem mais de 50, 60, 70 pessoas para abastecer. E com essa crise, além dos que necessitam do combustível, os atravessadores apareceram. O cara vai lá, abastece um galão de 10 litros para poder revender. Então, com isso aí aumenta mais a fila. Então, um amigo nosso... E também limita você transportar gasolina, porque os caras podem achar que você tá querendo transportar para vender. Que você quer vender. Um amigo nosso passou por lá, ele perdeu mais de um dia para abastecer. E a gente em 16, 18 motos, não podemos correr esse risco, porque conforme você falou aí,
A agenda, cara, 18 dias pra mim é muito. É muito. Rapaz, eu tenho uma filha de 2 anos, um filho de 3. Minha mulher é médica, faz plantão, faz tudo. Eu tô indo 18 dias ficar fora de casa. Se minha mulher não fosse uma parceirona, Não acontecia. Não ia. Sim. Entendeu? Conciliar as coisas. Então, assim, no escritório eu tenho até uma estrutura que eu consigo tocar de longe, fazendo Mas a tudo. família já é mais... Mas a família é muito difícil. A minha mulher faz 2 plantões madrugada durante a semana. Trabalha 6h30 de um dia, vai pra casa só no outro dia. Então, assim, pra mim, teve essa... E cada um tem a sua. É que a gente fala, cada um tá numa fase. Tem um cara que o filho já Acabou tá de crescido, nascer, outro que o outro já filho tá acabou velho. de nascer, o outro que é solteiro. Não, só uma curiosidade, qual que é o cara mais novo e mais velho do clube? O mais novo hoje Pedrinho, não. é o Pedrinho. O Pedrinho, na realidade, ele participa desde os 13, 14 anos, que ele ia com o pai dele. Pedrão. E o mais velho hoje é o John, né? É o João 60. O John tá com 60 anos. 60. É, Se quase eu 59, tivesse nesse 60. motoclube, eu ia ser o mais velho. Então, Aí. 61 eu tenho, O pô. Jupiá e o John são E os os caras mais tão antigos, rodando, eu então. acho. Então, pô. E o John tem uma Uma limitação limitação física, né? que é o Mãozinho, não sei se você já viu ele. É John o nome conheço dele? ele. Não, o John é o apelido dele no clube, no Luiz Mariotti. Tá, o Luiz. Luiz Mariotti. Ah, sim, eu apelido conheço. dele é E o filho dele que é o mais novo. O Não, Vitor, não, o filho do Pedrão da Bela House. Pedrão da Eu Bela conheço House. Mas os o, dois. é que Pedrinho. o Pedrinho, ele começou junto com o Pedrão desde os primórdios, né, desde o início. E o Pedrinho era molequinho, 14, 13 O anos. Pedrinho do Projeto Diesel lá. Sei quem é. Diesel. Project Diesel BR. Project Diesel. BR. Legal. Cara, muito legal. Mas e se a gente fosse... Eu até falei com o Wagner antes da gente gravar, eu falei, cara, minha intenção era a gente sair aqui dessa conversa hoje com um manual. Vamos supor que o cara vai assistir a gente, ele quer saber como se programar para ele viajar com a turma dele, qual é o manual, de onde começa, qual que é o início da viagem, assim, ela começa como é? Primeiro passo. Cara, eu vou falar pela gente, né? Sim. Então, assim, a gente já tem a data pré-fixada, então é muito mais fácil para a galera do clube se organizar, porque a gente já deixa pra... Isso já é a primeira coisa, que é a agenda. Exatamente, porque a agenda, como você mencionou, né, já é muito difícil você conseguir conciliar a agenda de todo mundo, porque sempre, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você vai fazer uma reunião numa semana, já, à noite eu tenho isso, aquilo, enfim. Então a gente já tem uma data pré-fixada e a pessoa que tem que se organizar. A viagem vai acontecer naquela data. Eu já perdi, tirando a primeira viagem que o Ademar mencionou em 2014, eu fiz um pedaço dela. Inclusive, meu apelido é meia, porque eu sempre fazia as coisas pela metade, porque eu fazia faculdade à noite, no começo e tudo mais, mas enfim. E aí eu sou bom saber. Eu gosto de saber desses apelidos para não usar eles depois. Exatamente. Então eu participei de todas as viagens, e inclusive da organização das viagens. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. O Ademar também gosta bastante, inclusive das penúltimas, das viagens mais recentes, o Ademar sempre teve na participação. E 2018 a gente fez a viagem pro Chile, foi na loucura, tipo assim, vamos pro Chile, vamos, como é que faz? Não sei, vamos, depois nós ver como é que faz. Foi mais ou menos isso. Então hoje a gente tem uma estrutura, a gente já tem experiência, a internet facilitou isso demais. Você mencionou do grupo do BR Riders, né? A gente tem vários grupos hoje de rede de apoio, que são América do Sul e às vezes até América do Norte, que tem uma galera que vai para o Alasca. Então isso ajuda bastante. Você manda mensagem, cidade tal, trecho tal, alguém tem conhecimento, sempre vem alguém, te passa uma informação. Então, primeiro passo, agenda. Segundo passo, roteiro. Destino, para onde eu quero ir. Então, normalmente a gente faz essa viagem agora e a gente já vai pensando no roteiro do ano que vem. Legal. E uma dúvida que eu vou perguntar, porque eu tenho muita dúvida. Você também dá, você pergunta, enfim. Tá bom. Porque nós temos dúvida com força, nós temos que fazer a nossa. Cara, como funciona o caixa da viagem? Aí é baseado nos cálculos, assim, pela experiência que a gente já teve. Então, a gente, por exemplo, dos últimos anos, o que eu faço? Eu tenho feito lá, eu saí da presidência final do ano de 2024 agora. Então, 24, 23, 22, 21, praticamente eu com o Vagninho, com acho que o Pimenta ou o Renier, nós organizamos os trechos aí, acho que mais ou menos isso. A gente olha a agenda, que nem agora, esse ano, nós ficamos alucinados. Ano passado, a gente estava organizando a viagem do ano passado. Cara, do ano que vem. A do ano que vem vai pegar...
Porque aqui... Do ano que vem vai ser melhor que desse ano. Não, a gente não tinha feito do ano passado. Cerveja, eu juro pra você. A gente não tinha feito do ano passado. Não tinha acabado uma ainda. O Ademar pegou a agenda assim na sede. Pera aí, os feriados. Tá. Rapaz, na hora que ele falou 18 dias. Eu falei, vai dar 18 dias. Mas como? De sexta-feira santa? Eu falei, não, o nosso estado, ele faz a quinta-feira santa, ponto facultativo. Então nós temos quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Daí vem 1º de maio, porque sexta-feira santa e Tiradentes. Sexta e segunda. Dentro da semana seguinte, 1º de maio. Então você vai ter 4 dias de uma semana de dias úteis, na outra semana só 3. Então de 18 dias... Só 9 são úteis. Só 7 Só 7? são dias úteis. São 4 dias da primeira semana e na outra semana, quinta-feira é dia 1º de maio, sexta-feira emenda tudo. Então eu falei, cara... É agora. A viagem é do ano que vem, pra onde? Peru. É que era a viagem que a gente já veio programando. Porque em 2020, na pandemia, a gente tava tudo programado pra ir pro Peru com roteiro, com tudo, cara. Veio a pandemia, cara, fechou. Puta, fechou tudo, não vamos. Cara, sabe quando você fica frustrado, fica com aquela ideia na... Sim. Quando a gente tava lá conversando, eu, Wagner, Renier, eu falei, cara, ano que vem 18 dias, Peru. Vamos olhar, vamos. Daí a agenda, primeira coisa, fechou. Custo, né? O que é o custo que a gente faz? A gente calcula a quilometragem, Consumo da moto. o consumo da moto, dá uma olhada no preço de combustível em cada país, você faz uma estimativa média, bem média, mas É básico. que bate. A gente dorme em quarto duplo, triplo, lá na Bolívia dormimos em 6 num quarto, sempre quarto compartilhado. Então você põe, sei lá, talvez 250, 300 reais uma noite em hotel. A gente sempre procura ficar em hotel, não precisa ser hotel chique, mas também não precisa... Até o mínimo de conforto. Sim. Tem um mínimo. Quando rodou o dia inteiro, porque precisa a viagem descansar. longa, dorme bastante, pega um preço de hotel médio, calcula. Então você calcula combustível, hotel, um valor X por alimentação, papapá, e os dias de viagem. Falou, ó, com base nisso aí você já tem um custo básico para cada um. Então quem for, cada um nessa viagem, vamos supor, vai gastar 12 mil. Daí você tem revisão da moto. Isso é o custo pré. O 12 é o custo viagem. Então, mas a revisão da moto... Não, às vezes... com certeza. Não, porque muita gente chega e fala assim, não, eu vou com você. Aí você fala, pô, você tem regra pra isso? Eu vou perguntar, porque esse negócio, cara... Muita gente esse negócio, eu sei, cara, às vezes a gente vai aqui comer uma coxinha e o cara fala, pô, eu vou com você. O cara não tem a capacidade de abastecer a moto pra saber que ele vai chegar lá. Então, eu sei que isso é um A problema. gente tem um checklist. Sim. Quando, por exemplo, moto revisada, todas, nós vamos andar a projeção 8.000 quilômetros. Pneu novo. Essa do Peru vai ser menos que a do Chile, então. Não. Porque a do Chile foi 10. 7.900 deu, Foi né? tudo próximo de 8. Ah, foi tudo próximo Só que hoje. essa tem mais dias do que a do Chile. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Entendi. Então a gente põe lá seguro, daí a gente passa a lista. E a conversa é o seguinte, olha, vamos passar a lista de 10 documentos aqui. Todo mundo tem que sair daqui com os 10 documentos. Ah, mas eu ouvi falar que o nono aqui da lista aqui não usa. Não precisa, então não vai. Eu falei, então tá. Mas se a polícia ou a aduana parar você e você ficar preso lá porque você não tem esse aqui, você vai ficar pra ficar. trás. Não, vamos embora. Legal. Ah, não, então eu vou fazer. Isso aí. Então a gente passa um No checklist. começo era passaporte, ninguém queria fazer passaporte, porque o passaporte ele facilita o trâmite Total. aduaneiro. E assim, você pensa, a gente já viajou em 26. Até você fazer todo o trâmite aduaneiro, quando você usa CNH, você tem que preencher. Desculpa, CNH não, o RG. Você tem que preencher um formulário. Com o passaporte, não. O cara carimba, ele bipa, carimba, Entrou, saiu. te libera. Então, assim, você pega 26 pessoas numa baita de uma fila, que a gente já pegou. A gente teve a aduana da Argentina pro Chile, que era um domingo que a Argentina estava com a moeda desvalorizada, então o chileno saía de Santiago e ia curtir o final de semana em Mendonça. No domingo ele voltava. A gente pegou quase 5 horas de fila para conseguir fazer a aduana. Então, assim, cara, se você tá com uma coisa que facilita, agiliza o trâmite, então a gente sempre prioriza pelas coisas mais fáceis. Então a gente começou agenda, Roteiro. segundo roteiro, terceiro documentação. Depois caixa. E quem é a pessoa responsável pela... Tem um responsável por cada etapa disso? Ó, eu vou determinar isso ou aquilo? Não por cada etapa. A gente compartilha num grupo, né? Fala, moçada, ó, que nem o seguro no Chile. Eu posso contratar o corretor para fazer ou tem esse link aqui. Então, quem tá mais acostumado a fazer, facilita para os outros. Fala, ó,
esse link aqui é HDI lá do Chile. Você pode clicar aí, paga pelo PayPal, papapá, escolhe os dias que você vai ficar paga, imprime aí. E tem um corretor que cobra esse valor mais X para fazer isso aí. E a gente acaba se ajudando, porque assim, 15, 20 pessoas, cara, a gente programa isso aí com 2 meses, tá todo mundo ansioso, cara. Tem cara lá que não tá dormindo pra viajar. Até eu que não vou, já fico ansioso, imagina vocês que vão, né? A gente vem decorrendo isso daí já desde o ano passado. Acabou a viagem oficial do ano passado, a gente já tinha a ideia do roteiro, e aí a gente começou a desenrolar as coisas. Tá falando de quase 12 meses de programação, talvez próximo, até mais, né? Quase próximo. Aí, assim, lógico, quando vira o ano, entra janeiro, a gente já entra apertando, ó, tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Então, porque assim, agora eu acho que das viagens que a gente já teve, as coisas estão bem adiantadas. As motos, praticamente, 90% da galera leva para mim para fazer revisão, então a gente já está com quase tudo já adiantado. As documentações que a gente mandou no grupo, a galera já adiantou. Então, assim, isso está facilitando demais. Praticamente 5 passos já. Primeiro, agenda. Segundo, roteiro. Terceiro, documentação. Quarto, revisão. Depois o orçamento, caixa. Caixa. O sexto... Acho que é força de vontade. Força de vontade. É o alvará. Em que momento que chega o alvará? Essa que é a parte que eu quero... Mais, né? Se meu esposo estiver assistindo aí, por favor, preste atenção nesse momento. Deixa eu fazer uma pergunta. Em condições normais, assim, de tempo, né? Quantos km por dia anda, assim, numa viagem dessa? Mais ou menos, porque eu sei que depende da... Por exemplo, nessa especificamente, nós não contávamos com a Bolívia fechada. Então a gente tinha uma programação que nós tivemos que aumentar em quase 1.000 quilômetros, indo pelo Acre. Então, o que nós falamos? Ó, primeiro, segundo e terceiro dia nós vamos rodar. Nós vamos pelo Acre, então nós vamos sair daqui Cáceres, Ariquemes, Rio Branco. Primeira então, parada Cáceres, Campo Grande e Cáceres. Segunda Ariquemes. Então, dá 1.000 quilômetros. Em 3 dias, nós vamos rodar 1/3 da viagem, de 18 dias. Então, assim, depois desses 3 primeiros dias, tem uma rodagem que eu acho que é acima de 500 quilômetros só. Daí tem vários dias off, são os dias de passeio em Machu Picchu, um dia livre em Cusco, porque se der... E a gente programa, por exemplo, nós temos um passeio lá em Machu Picchu. Esse passeio você tem que comprar com 2, 3 meses de antecedência. Então, ou seja, você tem 1 dia, 1 hora para você ir fazer o passeio. Tem data para chegar, né? Você tem data para chegar. Eu posso te dar uma resposta com relação à sua pergunta? Hoje, se você fazer uma viagem de 10 dias, a gente tem um quilômetro médio por dia que eu aconselho. Então, um quilômetro médio dia de 400 quilômetros, para você ter uma viagem confortável. Acima disso daí já começa a ficar apertado, porque assim... Digamos que uma viagem, um quilômetro médio de 500 quilômetros por dia, numa viagem de 10 dias, são 5.000 quilômetros. E a gente já fez viagens de 11 dias com 6.000 quilômetros, que foi para o Uruguai. A gente não teve nenhum dia off, foram rodando todos os dias. Nem que seja 300 ou 1.000, porque o primeiro dia dessa viagem a gente saiu Campo Grande, Curitiba, 900. Então, assim, só que fica extremamente apertado, porque as motos dão problema, tem imprevistos, entre outras coisas. Então, respondendo a sua pergunta, se você quer fazer uma viagem confortável, uma viagem longa, não extrapole os 400 km dia, média, tá? Média, né? Não tem problema. Vão ter os dias off, vão ter os dias que você vai descansar. Então, 400 km dias é uma rodagem tranquila. Boa. Você falou de alvará, você está ansioso para alvará? Então, esse alvará que você tá falando desse alvará faz tempo já, faz hora, né, cara? Viu? E eu ouvi falar que seu alvará tá em análise lá para ir para o sul. Mas nós vamos. Então já mandei já o fax. Tá em análise? Já mandaram lá um recebido. Mandaram um recebido lá. Ele recebeu o convite do Dalmo Júnior, ele deu uma gaguejada. Então, ele tá... Já tá no recebido e vamos ver. Só não foi despachado ainda. Só falta autorizar, né? Mas eu vou falar um negócio pra você. Esse é um negócio que me pega bastante, hein, cara. Putz, a gente fica criando Eu sempre falo, assim, que tem gente que... E eu me ponho nisso. Tem gente que tem vontade de fazer as coisas e muitas vezes não faz porque não prioriza, né? Em algum momento isso parece até uma covardia, porque pode parecer que o cara... Eu mesmo. Quantas e quantas vezes a gente já não conversou de viajar? Quantas e quantas vezes eu já não viajei sem priorizar
viajar com outra pessoa e tudo mais. Então, acho que muito disso também vai da priorização que você tem do seu sonho, né? Então, essa viagem, inclusive, estou falando isso porque essa viagem de ir pro Velopark é muito importante. Então, acho que ela vai ser priorizada. Ah, sim, pô, que bom, cara. Mas, de verdade, se você não prioriza o que você quer fazer, você deixa isso para trás, né? Então, acho que ter moto, conseguir viajar, conseguir fazer as coisas, não tem só a ver com o poder de aquisição das coisas. Eu acho que não nem tem. Um pouco, nem um pouco. Eu acho que tem Até que as pessoas viajam de bis, cara. Exatamente. Você vê quantos e quantos documentários, cara, com uma bizinha, bandeira e tudo quanto é país, cheio de pneu, de moto, de mala, De o cara bicicleta, tá lá pô, na Lasca, é. cara. Eu tenho um Então, assim, cara. não tem a ver com o valor, cara. Tem a ver Tem um muito cara com que priorizar eu mesmo. vou falar dele aqui, que é o Gilson Lomando. Se ele assistir, ele vai lembrar. Esse cara era um vizinho da minha sogra. Eu morava com a minha sogra na época, minha esposa lá. A gente não era casado ainda e eu comprei uma Falcon. Eu falei, nossa, agora eu vou viajar pra cacete. Comprei uma Falcon, velho. Eu era moleque, né? E esse cara vivia viajando e tal. Ele tinha uma Falcon também e um dia eu bati lá na porta da casa dele. Falei, ó, cara. Ele falou, posso ajudar? Eu falei, ô, cara, eu sou seu vizinho, vejo que você viaja de moto, comprei uma moto igual a sua e eu quero viajar também. Aí o cara falou, tá bom. Fechou a porta e demorou uns 40 minutos espera aí que eu vou te atender. E o cara abriu, cara, e me recebeu com uma alegria. E de verdade, o cara me recebeu com alegria, assim, falou, cara, um dia alguém perguntou alguma coisa pra mim, né? E o Gilson, ele tinha sido comissário de voo internacional por muito tempo, da Varig e tal. E aí ele falou, você quer viajar de moto então? Eu falei, quero. Ele falou, então você senta aí. Cara, eu sentei, a primeira coisa que ele me deu foi o manual de serviço da Falcon, impresso em folha única, assim, era uma lapa de... E você precisa ler isso aí. Eu falei, já fudeu, eu não vou viajar mais, né? Ele já me deu aquilo lá. Ele falou, segunda coisa, você precisa ter uma roupa pra você viajar. Eu falei, nossa, só tem uma capa de chuva, então já lascou também, eu não vou mais. E terceiro é o seguinte, isso aqui são minhas anotações da última viagem. Ele saiu daqui com a esposa dele pro Rio de Janeiro, a Jaque, minha amiga também, não vou esquecer dela. E ele tinha anotado, falou assim, do quilômetro 0, que era Campo Grande, até o quilômetro 100, que era Nova Alvorada, peguei vento lateral a X km por hora e a minha moto fez não sei o que. Cara, ele fazia isso no avião, por que ele não ia fazer isso na moto, né? E aí eu falei, meu Deus, cara, eu acho que esse negócio não é realmente pra mim. E aí eu fazia como você falou, cara, quero ir pra tal lugar, montava e ia. E é por isso que essa minha curiosidade em saber Você tocou num ponto importante, Humberto. desse Por exemplo, planejamento, né? nas primeiras viagens, os caras quase congelaram no deserto. Total, porque não planejou, não tava... Tava preocupado em ir. Cara, os caras abraçavam o motor da moto. Com frio, mão, pegaram no escapamento assim, com a luva, não queima. Os caras colocaram o jornal por dentro da jaqueta. Na Bolívia a gente pegou menos 6 graus. Inclusive, se der para colocar o link da viagem da Bolívia, quem quiser assistir, tá disponível no YouTube. Mas a gente pegou menos 6 graus de temperatura ambiente, de sensação térmica provavelmente abaixo de menos 10. A roupa congelar, não é mentira. Formava gelo na calça, na tudo luva, assim, no rosto, na viseira do capacete. capacete. Forma gelo na viseira, assim, ó. Então tem isso, no vídeo da Bolívia tem isso daí. E assim, um pouco da teimosia, porque disponibilidade de ter comprado os equipamentos eu até tinha na época, mas não, eu sou Raiz pra cacete. sou o fodão, né? Então eu fui de jaqueta de couro, com segunda pele por baixo. Mas quando se fala em temperaturas abaixo de 0 para baixo, não dá para brincar, porque, cara, você pode morrer mesmo, de verdade. Lógico, a gente passou uns riscos desnecessários. Hoje eu já tenho todos os equipamentos, graças a Deus eu consegui comprar todos os equipamentos, capacete, toda coisa. Mas assim, não recomendo. Então, inclusive tem um amigo nosso que tá indo com a gente agora nessa viagem, e a gente vai pegar alguns picos lá no Peru que são acima de 4.000 metros de altitude. A gente já tá sentindo aqui, até na cidade, que a temperatura já começou a baixar. Então lá, provavelmente a gente vai pegar temperaturas abaixo de menos 2, menos 3. Falei pra ele, cara, se você não vai comprar, ele tem um amigo que tem a roupa. Eu falei, então pede emprestado pra ele e leva, porque é interessante, cara. Porque com essa jaqueta que eu emprestei a minha jaqueta pra ele, eu falei, com essa jaqueta eu quase morri. Não queria que você passasse a mesma coisa que eu passei, mas se você quer ir assim, tudo bem. Mas se você tem uma disponibilidade de conseguir o equipamento com alguém, com algum amigo, pegue e você não vai se arrepender. Legal. Então a gente já tem mais uma dica agora. Os equipamentos. Equipamento, o alvará já estava aqui, equipamento, beleza. E aí começou a viagem. Beleza? Já temos praticamente a data de saída,
a data de de retorno, Os dias já tem os dias off, já ou planejei. Pra passear ou para consertar a moto que estraga. Exatamente. E aí, A assim, maioria das vezes é pra consertar. assim, o clube de vocês tem uma vantagem perante outros que você tem o cara aí que ele, além de ir pilotando, ele vai para consertar a turma e tudo mais. E acontece, né, cara? Acontece. A gente se encontrou a última vez agora no rodeio. Vocês pararam quantas vezes aconteceu com a turma de vocês e aconteceu com o cliente de vocês no caminho, né? No rodeio, pra quem não conhece, o rodeio é um evento que acontece em Sorocaba, né? Organizado pela Look Friends. Então se chama Look Friends Rodeio. É um dos maiores eventos da cultura custom que a gente tem hoje no Brasil, né? Chega lá a 10 mil pessoas. E graças ao Wings Custom, a gente sempre tem um espaço dentro do stand deles para estar expondo as motos que a gente customiza lá na garagem. Então, esse ano, a gente sempre sai na sexta-feira e volta na segunda. O evento é sempre sábado e domingo. E esse ano teve uma galera aqui de Campo Grande que saiu na quinta. Tinha alguns membros nossos do clube que foram na quinta. E chegando próximo de Bataguaçu, eles tiveram, acho que 2 ou 3 motos, acertaram o mesmo buraco e duas... O mesmo buraco. Mesmo e buraco, não é mentira, e é verdade esse negócio que eu acompanhei. Acontece E aí, mesmo. dessas 3 motos, 2 teve danos na roda complicado e uma terceira a gente conseguiu desempenar. A gente saiu daqui na sexta-feira. Diferente das outras viagens, essa viagem tinha um carro, mas não era de apoio, era um carro que estava indo porque o pessoal estava sem moto, estava indo 2 ou 3 membros nossos no Não era carro. uma viagem oficial também, né? Não era uma viagem oficial, mas uma viagem que a gente faz todo ano. E aí a gente como na quinta-feira o pessoal acionou a gente, eles dormiram em Bataguaçu e avisaram pra gente levar as rodas. Eu tinha umas rodas na oficina que não era minha, mas era emprestada. A gente conseguiu levar essas rodas, conseguimos resolver alguns problemas e conseguimos chegar em Sorocaba na sexta-feira de noite. Então a gente passou a sexta-feira praticamente resolvendo alguns problemas da galera que foi na quinta. E aí, essa moto que você tá mencionando que a gente teve o problema, na verdade foi pro evento em Santa Anastácio. Ah, sim. E indo por Presidente Prudente. Verdade. Que a gente saiu na Foi sexta. o Old Custom, como era o nome do evento? Custom Oeste Paulista. Custom. A galera do Custom Oeste Paulista, tem o pessoal do Captivos Motoclube, que é dali da região de Presidente Prudente, Santa Anastácia, aquela região. Até do Luiz Sestaro, do Bruno Marineto, os meninos que deram o suporte, são amigos nossos de lá. E aí, uma moto estragou o estator. E se tem um problema que é muito difícil de você conseguir resolver na estrada, são problemas elétricos. Sim. Problemas mecânicos você sempre dá um jeito de improvisar, de resolver, enfim, mas problemas elétricos são os mais complicados. E foi o que a gente teve, infelizmente, a gente teve um problema elétrico que acabou atrasando a viagem. E essa moto ficou em Porto 15, nem atravessou a divisa do estado. E aí foi de garupa. Tava ele e o filho dele, aí foi cada um em uma garupa. Como a viagem... ele já tava com garupa. Ele tava com garupa com o filho dele. Entendi. Que era o Santi, né? O filho do Santi. O Santi, inclusive, na viagem da Bolívia, ele levou o filho na época ele tinha 14, 15 anos, se eu não me engano, acho que até menos. Um episódio nós tivemos que dividir, estragou a moto do Anderson, a gente chegando em Antofagasta, no Chile, perto da Mão do Deserto. 2023. Aí deu um erro de cálculo no combustível, dividimos o bonde, uma parte eu tava puxando e outra parte o Wagner tava puxando, nós acabamos indo por estradas diferentes. E a gente tava chegando no anoitecer na Mão do Deserto, que é um monumento que todo mundo passa por lá para tirar foto, tudo. E entrando na Mão do Deserto no final da tarde, claro ainda. Na hora de sair, só areia, você não via onde era o batido da estrada. Deserto, né? Deserto é um areião com pedra, tijolo, pedra grande mesmo. E daí o cara saiu, o outro foi atrás, o outro foi entraram na areia. Areia, igual de praia, fofa, pedra. Pai, começou umas 8 ou 10 motos, tinha dividido. E, rapaz, começou a tolar, vai, não acha a pista, onde era o batido da estrada, não acha, até subir no asfalto. E daí você viu os caminhões lá na frente passando, os caminhões passando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Rapaz, foi saindo, salve se quem puder, porque cada um tava querendo achar o seu caminho, certo, né? Aí chegou, foi saindo um por um. Uns ficaram, daí vou lá, ajudava, saía, voltava. Na hora que todo mundo subiu no asfalto, tava lá parando no acostamento, tô conversando com o Chau, olhei e falei, olha a sua moto aí. Olha embaixo da moto dele. Furou o cárter em uma das pedras. Das pedras. E agora, no meio do deserto, à noite, frio, temperatura caindo, rapaz, vamos fazer o quê?
Ah, vai 2 na frente, vamos ver se acha o guincho. E eu ali matutando. Eu falei, cara, mas não é possível, cara, aqui. Eu tive uma ideia, eu falei, cara, eu quando era guri, a gente pé na pedaleira e empurrava a moto. Vambora. Não, mas Harley é pesado demais, você não vai empurrar, não sei o quê. Eu falei, cara, vamos tentar. Se não der certo, a gente espera aqui o guincho e tal. Aí um embalou a moto, e a minha moto é mais larga, né? Sentei meio de lado no banco, coloquei o pé na pedaleira dele e saí. Pam, pam. Veio o outro, encostou do outro lado, colocou o pé também. 70 quilômetros. Empurrando. Temperatura próximo de 0. Bom. Daí eu empurrava, descida, metade da subida, o outro assumia. Daí fomos revezando. Andamos 70 quilômetros. Daí no outro dia, nosso iluminado Wagner. Na verdade, nessa viagem em 2023, como eram 26 motos, tinha o Lima, né, que hoje não trabalha mais comigo, mas verdade. O Lima teve nessa, né? Foi a viagem que ele foi, né? É. A gente levou ele na garupa, né, o mecânico nosso lá da garagem. Era um mecânico, né, hoje ele não trabalha mais conosco. Mas aí era eu e ele, né? Então, assim, só que ele tava comigo nesse momento, ele tava no outro bonde junto comigo, não na minha moto, mas junto comigo, porque a gente já tava com outro problema que já vinha acontecendo já de antes, que também era problema elétrico estator. E aí o Lima, nesse dia a gente se dividiu. Eu fui com uma galera pra Harley para tentar resolver os problemas lá na Harley, entre outras oficinas, e o Lima foi resolver o problema no modo Shaw e entre outras motos, né? Porque, cara, dá muito problema. Às vezes, assim, o pessoal ri, mas é realidade, cara. A Harley, gosta, o Fabão mesmo mencionou pra você, né, que é a moto mais legal, mas é a moto que eu acho que dá mais problema também, porque dá bastante problema. Então, às vezes, dá esses Sim. contratempos aí. Colocamos uma solda fria. Isso. O Lima colocou Tá até hoje lá. Se bobear, tá até hoje, verdade. Não, Fez a viagem Não inteira. se bobear não, tá até hoje lá. Até hoje. Com certeza. Funcionou, não funcionou? Funcionou, tá base bom. de epóxi com aço, cara, resolve. Sim, ela é muito boa essa aí. A gente usou isso depois que a gente descobriu, porque a gente teve o mesmo problema na Estrada da Morte em 2022 com a moto do Gaia na Bolívia. Furou o kart, os caras acharam que ia dormir na Estrada da Morte. Ficou 3 com ele mais 2. A gente desceu até Coroico, que é uma cidade na base da montanha lá. E aí eu comprei Durepox e óleo. Aí subi, fiz uma massa de Durepox, coloquei no cárter da moto, completamos com óleo e descemos. Mas como tava vazando óleo, não colou o Durepox. Aí limpei com gasolina, já no hotel isso. Aí esperei escoar o óleo, coloquei o Durepox, ele secou de um dia pro outro, cara, que ele virou um tijolo. E aí completamos o óleo, vem para Campo Grande sem vazar uma gota, assim, perfeito. Então, para quem viaja, o Durepox, ele salva. Então Silver tape, Durepox. Então vamos falar disso aí. Qual que é a caixa de ferramenta do viajante de motoca? Como é? Cara, eu não posso... Você quer que eu te fale a minha ou você quer que eu fale a sua vai ser covardia, né? Não, perante da turma. Mas eu já vi que vocês já levaram roda montada, pneu traseiro, pastilha, tudo bateria. mais. Então, pneu... Importante. Pneu traseiro. É que na Bolívia a gente teve... A Bolívia, ela tem uma característica de ter alguns asfaltos que são construídos de concreto. E isso acaba acelerando o desgaste dos pneus. Então teve moto que saiu com pneu que, tipo assim, tinha rodado 1.000 quilômetros e não terminou a viagem. E acabou lá. Acabou na viagem. Principalmente as ultras, né, que são mais pesadas. Então a gente teve... Na Bolívia, a gente tinha levado um pneu que explodiu, a gente trocou na estrada no dia de Sexta-feira Santa. Uma história também que se fosse... Leva horas pra contar a história aqui inteira. Mas na Bolívia eu troquei 3 ou 4 pneus. E agora, aí a gente aprendeu a levar pneu. Então a gente leva pneu traseiro. Pneu e roda vocês estão levando. Aí a roda dianteira, porque a gente aconteceu também de furar voltando em Passo de Ama, que é bastante altitude, e isso em 2023 a moto do Yuri furou o pneu dianteiro. Não tinha borracheiro para resolver o problema e era a câmera. Então a gente tinha uma roda, a gente desmontou os discos, montou a roda Andou e foi embora. roda. É isso. Sem freio, mas com roda. Não, com freio. Ah, conseguiu botar o disco, montou deu certo. Deu tudo certo. A moto chegou em Campo Grande, rodando com a roda de liga leve que a gente tinha levado. Então assim, a gente minimiza os problemas, né? Uma coisa que eu tô levando agora, que não levava anteriormente, é o quê? Estator e regulador de voltagem. Então eu tô levando um de cada. Vou levar bateria, eu levo macaco, eu tenho uma parafusadeira elétrica da Vurt, que é extremamente eficiente, que vai agilizar bastante se eu tiver algum problema. Câmara de ar, pneu, pastilha. Correia nunca pulou. Silver tape. Ferramenta Correia nunca falhou. Graças a Deus não, porque para trocar uma correia dentada, que é a que toca o sistema troca-roda, tem que tirar a primária, então é muito mais complexo, assim, não gostaria, né, de ter que trocar isso na estrada. Tá? Mas leva também. Nunca levei.
Correia é uma coisa que a gente nunca levou. Até porque a correia da Harley, em tese, né, ela é para 100 mil milhas, né? 160 mil quilômetros, normalmente. Não sei agora dos M8, não me recordo agora. E aí a gente já tem 9 pontos. E aí qual seria o 10º? Já temos as ferramentas, temos quase tudo Tem aqui. o orçamento, a ferramenta, o roteiro, o alvará, O caixa. a data. Rapaz. Tem uma coisa que eu acho que falta. As regras. regras da viagem. Não, então, mas aí a gente se baseia na regra do motoclube, né? Ah, tá. Então, tipo assim, é uma coisa até que a gente vai fazer uma reunião amanhã lá na sede, porque assim, a nossa viagem, ela não é um mototurismo. O cara não paga e vai. Porque eu que sou o mecânico, o Ademar, que é o organizador, ele tá pagando as mesmas coisas Que todo mundo tá pagando. Então a gente tá trabalhando em função dos outros, sem receber nada em troca. Pelo amor ao clube, pelo amor à viagem. Então, assim, a gente sai com umas regras pré-estabelecidas que, assim, ou você cumpre ou você cumpre. Você não tá fazendo mototurismo. Então você vai, beleza. Então você está aceitando os termos que o clube está te colocando. Se você quer fazer um mototurismo, você pega a sua moto, pega um seu amigo e vai fazer um mototurismo. Mas dentro da viagem do clube você vai cumprir o nosso cronograma. E assim, dentro do cronograma, a gente já precisou alterar algumas coisas. Assim, não conseguimos chegar nessa cidade que estava programada para chegar em tal dia. Então a gente começa a ajustar. Isso acontece bastante. Então, dentro desses ajustes, a gente faz e só informa. Ó, galera, é o seguinte. A gente não vai conseguir chegar em Assunção hoje. A gente vai dormir no meio do caminho, tudo bem? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Ah, não, eu queria chegar em Assunção. Então, meu amigo, você vai com a gente e vai chegar onde a gente vai chegar. Se você quiser ir para Assunção, você vai ter que seguir sua viagem solo. É um ponto assim, né? Você vai fazendo, montando e vai compartilhando, tá? Então, se você tiver uma informação útil, você vai no Vagninho, vai em mim, falou, tem um amigo meu que conhece aqui, tem um ponto aqui, uma cidade aqui que eu queria passar que é muito legal. Dá para passar lá. Então as pessoas os membros do clube já estão acostumados, assim, ele não organizou, ele não fez, ele vai participar. Ele vai lá, ele entra na moto, ele só faz a revisão da moto, se informa quanto vai gastar, que dia vai sair, que dia vai voltar e vai. Onde que vai. Não sabe que cidade, não sabe se tem monumento. Só sabe o dia que sai e o dia que volta. Não sai. Então, a maioria, assim, tem os mais interessados, tem os mais ansiosos, tem os mais tranquilos. Mas, assim, o que é muito legal é que todo mundo falou, tem 3 organizando. Magninho, e aí, amanhã? Tudo certo? Amanhã nós vamos sair 4 horas. Não, amanhã nós vamos sair meio-dia. Porque a gente faz uma programação de viagem deixando algumas brechas para ou ter que rodar mais ou para tirar o pé. Entendeu? Hoje nós vamos ficar um dia mais. Pô, mas não. Tá no calendário, tá tudo certinho, tá tudo programado. Então, nesse trecho dessa viagem desse ano, tem 3 pontos lá que nós podemos pular uma cidade direto para outra para poder ganhar um dia, caso tenha necessidade. Parou para arrumar ou surgiu uma... Putz, isso aqui vocês não podem perder, cara. Você vê aqui no Forno disso aí, é a mesma coisa que não vê, né? Então, vamos fazer isso aqui e lá de tal trecho, a gente passa direto. Então, tem toda essa programação, mas a organização geralmente é da diretoria do clube e das pessoas que têm mais experiência de viagem. Legal. O que você achou, Dal? Já temos 10 passos. Podemos marcar a nossa agora, hein? Só seguir direitinho porque dá tudo certo, né? Não pode sair. Eu já fiz viagens sem planejar, cara. Dá um monte de contratempo. Tem que contar com Deus o tempo inteiro. Não que não precise na outra, né? Mas essa... Igual ele falou, uma viagem de conforto, 400 km. Eu já fiz numa Dyna, cara, com aquele banquinho lepeira lá, 800 km, cara. E eu já era coroa, já não era mais garoto. Então, quer dizer, tem que planejar e saber o equipamento que tem também, né, meu? Senão... Chegou judiado lá, né? Mas até que você vai tão curtindo, cara, que você aguenta tranquilo, assim. Só que no outro dia você sente... Mas é muito divertido, pô. É maravilhoso você poder pegar uma moto e pegar uma estrada, cara. Só quem faz isso sabe como é que é, cara. Ninguém sabe. Se você não... Não, você tem que ser apaixonado, né? Cara, é uma coisa muito gostosa, muito diferente, cara. A minha esposa, ela sabe. Ela uma das coisas mais legais que eu faço da minha vida. Mas cara. É uma das coisas assim Tem que fazer. Que você faz. Não filho, não, né, mas assim de fazer, de realizar. É demais, eu cara. gosto de pescar, eu quero ir pescar, sei lá, no Alasca. Bicho, eu quero chegar de moto no Alasca. É isso aí.
Entendeu? Vai, Pô, mas cara, vai. vocês mandam a moto, sai de avião daqui, vai lá, pega a moto. Não, cara, se eu puder, eu quero vou ir rodando. rodando daqui. Se chegar, não dá, falou, ó, tem que mandar pra lá pra voltar, tudo bem. Agora, dá pra ir, eu vou. Então, assim, mas esses 18 dias, eu acho que é o limite do limite, assim, Legal. é bastante tempo. Legal, cara. Como você disse, né? O Ademar também mencionou, é muito difícil você conseguir conciliar, principalmente família, filho, entre outras coisas, né? Porque hoje eu acho que a grande maioria das esposas trabalham e tudo mais, então é o dobro de trabalho, né, para elas. Então, assim, acho que a gente é afortunado com relação a isso daí, porque não é fácil, né? Para quem fica, né, não é fácil. É lógico, a gente tá curtindo, tá vivendo, tudo mais, assim, eu sei que é o nosso rolê, a nossa vontade, até porque não seria um rolê que você vai fazer com a sua família, com, tipo assim, São coisas diferentes. exatamente. Você, tipo assim, quando o meu filho tiver com 14, sei lá, 13, 14 anos, que ele tiver essa possibilidade, eu gostaria muito de levá-lo comigo. Mas até então é difícil. É um rolê que você não consegue fazer de família. E assim, a gente sempre divide hotel, então o custo acaba ficando um pouco mais barato porque você acaba dividindo alguns custos com os outros irmãos que estão indo, irmãos que estão indo na viagem. Mas a viagem em família é importante também. Então, eu acho que uma coisa que você falou, a questão do alvará, é você tem sempre uma viagem com a família e, tipo assim, ó, essa daqui é a minha, entendeu? O alvará é construído, né? Exatamente. É isso aí, é isso aí. Cara, mas muito legal, cara. Obrigado, Wagner. Obrigado, Demar. Obrigado aí pela participação de vocês aqui com a gente. Obrigado por dividir esses 10 passos aí. Tem que ver, 10 passos para você planejar a sua viagem de moto ou viajar de carro. Você quer viajar, esse episódio é para você que quer saber como fazer isso. Então, pô, bom demais a gente saber como é isso. A gente tem muita curiosidade. Por mais que a gente é do meio, que consegue fazer uma viagem ou outra, mas saber como as pessoas que têm sucesso nas viagens também fazem, isso é importante e é legal demais. Conhecimento, né? O conhecimento deles poxa, passar pra gente que tá planejando é uma coisa importante, poxa. E é de graça. Eu queria deixar se eu puder, né? A gente acaba postando bastante, principalmente no Instagram. Então, o Instagram é Garage Renovação e DDW Motorcycles. Eu acabo administrando, eu participo do meu e do clube também, então eu acabo compartilhando as mesmas postagens. Então, quem puder compartilhar ou seguir os dois, ou só da Garagem, só da DDW, vai acompanhar a nossa viagem por inteiro. Eu sempre faço um diário, um moto diário ali, né? Sou eu que faço as postagens, na grande maioria, né? Tem outras pessoas também no DDW que participam das postagens. Mas eu gosto bastante de falar, de comentar, de fazer as piadas, entre outras coisas, né? Mais ou menos o que o Frank da BMW Killer gosta de fazer, eu faço durante as viagens. No dia a dia menos, mas o que a gente faz durante a viagem. Legal. Esse episódio aqui, ele vai sair provavelmente quando vocês estiverem chegando já. Então, para quem quiser assistir, eles vão ter a disponibilidade no Instagram, tanto da Garagem Inovação, né, que é @Garagem Inovação, quanto do @DDW Motorcycles. E você pode seguir lá, também vai ter os vídeos vocês têm um canal do YouTube, pode procurar lá, ou tá só como vocês estão postando como viagem? No canal do YouTube a gente posta, depois que faz edição, chega de viagem, a gente acaba postando as viagens lá. Mas a gente ainda não tem um canal do Não Motoclube. tem um canal do Motoclube, tem que procurar pelo nome do vídeo. Mas se você buscar DDW, Bolívia, Peru, Chile, vai aparecer. Legal. E aí, cara, esse episódio foi especial porque é uma coisa que eu gosto muito de falar, gosto muito de fazer. Moto é uma paixão que a gente tem em comum. Então, de verdade, eu queria agradecer vocês e eu queria mandar um abraço pro meu amigo Gilson Lomando, que vai estar assistindo a gente aí, com certeza, que esse cara foi o cara que abriu minha cabeça para saber o que era fazer uma viagem de verdade. Quando esse cara trouxe esse manual, esse negócio, foi, cara, isso aqui não é brinquedo não, isso aqui é coisa para homem sério, né? E aí foi daí que veio essa minha paixão, deu uma aflorada boa. Então, cara, abração para você aí. Dão, obrigado aí por participar com a gente. Espero que você venha trocar essa ideia mais vezes com a gente. O que a gente não faz pelo filho, né, cara? Você sabe por quê? Eu não sou um cara que é acostumado a ficar na frente da câmera. Eu tenho vergonha, sou tímido. Mas pelo filho da gente, a gente faz cada coisa, né, cara? Eu tô aqui, cara, lutando para conversar, porque eu sou bastante tímido mesmo. Eu tenho a mesma profissão que ele, então a gente trabalha atrás e pelo filho a gente faz cada coisa. Vocês têm filho, vocês sabem como é que é, né? Então é isso, cara. Mas tô muito feliz e a casa aqui, cara, tá aberta para pessoas como vocês que têm a experiência, que quer passar pra gente. E a gente abre as portas para pessoas assim que gostam da Harley, que gostam do motor e tá aqui, cara.
sempre a gente vai contar com a presença de vocês aqui. Legal. Isso aí. Obrigado, Obrigado você. Valeu, Marco. Muito obrigado. Obrigado, Valeu, irmão.